pessoal? Ver vultos, ouvir vozes, sentir arrepios, ao entrar num local, ter pressentimentos, ver a figura de um familiar que já morreu. Há quem acredite que vivências como essas são sobrenaturais, mas alguns desses fenómenos podem sim ser explicados pela luz da ciência. Será que vocês acreditam nisso? Vamos ver. São várias as teorias que levam à descrença e à desacreditação e à alimentação de pessoas que não acreditam na situação. Há quem diga sons de baixa frequência, doenças neurológicas e psiquiátricas, até enxaqueca, podem ser algumas das causas para eles. Um psiquiatra que estuda a espiritualidade e saúde mental para entender o que a ciência explica e as respostas que ele ainda não conseguiu dar para eventos tidos por muitos como paranormais. Meus amigos, a verdade é que a ciência luta constantemente ao longo dos tempos para explicar estes fenómenos paranormais que acontecem. A consciência de que a espiritualidade existe em todos não é bem aceito por todos. No entanto, no inquérito que eu fiz recentemente, a vocês, especificamente, em que 100% das pessoas disseram que acreditam na vida para além da morte. Sabem o que isso quer dizer? Quer dizer que acreditam que existe um espírito connosco, uma alma connosco, que vai perdurar e persistir. Os especialistas continuam a esforçar-se por justificar qualquer fenómeno existente, qualquer tipo de acontecimento, como um acontecimento com explicação médica e explicação terrena. Mas a realidade é que, até o momento, nada conseguiram de concreto. Dentro das explicações que são dadas pela ciência atual, dizem que podem manifestar certas coisas sob a forma de manchas ou até vultos. Afirmam que casos em que a aura vem, mas não a dor. Às vezes vem sozinha, sem dor de cabeça. Eles podem vir de mancha, luzes piscantes, vagalumes, flashes luminosos ou vultos, e isso poderia ser confundido com uma situação espiritual, o que eles dizem, fantasmagórica. Doenças também podem influenciar a visão do cérebro e criar os vultos. A pessoa pode ter uma crise convulsiva, um curto-circuito elétrico na área occipital do cérebro, em que cuida da visão. Ela pode ter uma doença de Parkinson ou Alzheimer mais grave que pode se manifestar com vultos e alucinações visuais. A AVC, esclerose múltipla, também pode lesionar essa parte do cérebro, dizem. Ouvir vozes. Quem ouve vozes pode sofrer de alguma doença mental séria. Isso tradicionalmente se colocava como um sintoma de uma doença psicótica. Poderia ser esquizofrenia, uma depressão muito grave, um quadro bipolar. Afirmam também, em muitos casos, essas alucinações têm um componente familiar, que pode ser a voz de pessoas conhecidas, familiar e inclusive entes que já morreram. Ora bem, a verdade é que divagam e espalham-se dentro de um conjunto de preocupações em traduzir, em explicar estas coisas. Dizem também, há gente que tem uma aproximação bem significativa como fantasmagórico, tanto que antigamente a esquizofrenia era tida não como uma doença mental, mas espiritual. Pessoas com esquizofrenia passavam por rituais de exorcismo para tirar o demónio do corpo. É verdade que isto existia, mas também é verdade que se explorava muito a parte espiritual e mesmo por pessoas ligadas à parte da espiritualidade, desconhecedoras ou elucidadas corretamente sobre a parte espiritual, faziam as suas experiências. Se melhorava, era. Se não melhorava, é porque não era. E pronto, ficava ali a certeza da dúvida. Nunca tivemos concreto a certeza de nada, mas uma coisa, com o evoluir dos tempos e com certas certezas chegámos à conclusão de que o espiritual existe. E vou explicar-vos e passar-vos a dizer porquê, segundo a minha fundamentação e a minha acreditação e os meus critérios de observação. Na minha formação e na minha aprendizagem que obtive com a experiência adquirida até aos tempos de hoje, tanto através de certas formações relacionadas com a área de observação dos sintomas de ligação com as energias que a pessoa capta e emite, assim como com o uso de procedimentos, o tarô não surgiu hoje, não surgiu ontem. Há formas de nós conectarmos através de um conjunto místico de procura e de informação, perguntar ao mundo superior. É para os que creem ou não creem. Eu consigo, através da aprendizagem da minha conexão espiritual, perguntar lá em cima. Eles dão uma resposta através
das cartas do tarot, em que me dizem exatamente o estado energético que está consoante a pergunta, que é fundamentada. Nós temos a força do pensamento, a força da acreditação para o bem e para o mal, e temos algo ligado ao superior. Para quem tem fé, para quem acredita que existe uma força para além de nós chamamos por essa, e porque acreditamos e porque temos fé, chamamos. E essa força dá-nos respostas. Eu estou aqui para interpretar. E nas interpretações que eu faço na leitura das cartas tarot, na tiragem da parte espiritual, ele informa-me o tipo de espiritualidade que está com a pessoa. Se há perturbação negativa ou se há positiva. Foi catalogada através das cartas do tarot uma explicação para um conjunto de cartas. Só aquele conjunto é que define perturbação ou mediunidade ou capacidades espirituais além do normal, que são as pessoas que eu identifico como pessoas com mediunidade. E na minha leitura que eu faço e naquilo que aprendi, que me foi ensinado baseado em conhecimentos, em experiências antigas, eu chego à conclusão que determinada pessoa tem este tipo de capacidade para com o espiritual, e depois passo à parte da auscultação. A consulta é um pouco isso. Você não tem estes sintomas assim, 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 que são característicos daquela observação que fiz. Você não tem isto e aquilo, aquele outro, desta forma, e a pessoa acaba por me confirmar. Confirma e eu explico-lhe concretamente quais são os sintomas característicos de uma pessoa com sensibilidade mediúnica, com capacidade mediúnica, em termos gerais, e essa pessoa identifica-se de facto com aquilo que me saiu e que me foi dada a informação. Depois observo as perturbações espirituais e vou informar a pessoa também. Tem este problema assim, assim, que além de ter capacidade para observar, para sentir, pressentir, para uma pessoa muito intuitiva, tem este tipo de sintomas. A sintomologia ligada ao mundo espiritual negativo é dolorosa. São espíritos que partiram, que estão em sofrimento, que se encostam à nossa aura protetora e nos transmitem essa energia do sofrimento. E as pessoas correspondem a esse sofrimento. E, para comprovar esses factos, muitas pessoas, mesmo muitas, que andavam em tratamento médico relacionado com depressões, essencialmente, ou doenças ligadas à mente, e mal-estar e sintomologia no corpo de dores, de sofrimento, que são característicos também de pronúncios ligados à parte espiritual, acabaram por confirmar com o tratamento que lhes recomendei, sempre tratamento ligado ao bem, ligado à concentração, à mentalização da cura e à conexão com as forças superiores, forças da cura. Essas pessoas sentiram melhoria. Portanto, se as pessoas tinham os problemas, se as pessoas tinham as suas capacidades, sensibilidades e sentiram as coisas, e se as pessoas sentiram melhor, porque havemos de andar eternamente e constantemente a acreditar e a levar um saco de medicamentos para casa, mais outro saco de medicamentos, mais outro saco de medicamentos, e a ciência continua a estudar e a tentar justificar aquilo que não é justificável. Eu considero simplesmente uma não aceitação da existência da espiritualidade nas pessoas e da existência de um espírito em nós e de uma alma em nós. É caso para vos dizer que estou convicto que todos nós temos um espírito e todos nós temos uma alma. Por muito que a ciência se esforce, por muito que a ciência lute para encontrar uma resposta para as suas convicções, eu creio que cada vez eles mais se aproximam do paranormal e do inexplicável. E o inexplicável para eles passa por uma não acreditação, uma não fé, uma falta de esperança, um desconhecimento das suas origens. E especialistas em neurologia experimentaram regressões a vidas passadas e chegaram a conclusões muito interessantes, mas a medicina não quer aceitar essas teorias, essas explicações e esses fundamentos, porque deitaram os pés à parede e simplesmente fazem asneiras através das neiras. Mesmo o médico estudou, quantas vezes faz intervenções cirúrgicas nas pessoas e, por falta de cuidado, porque estão a fazer aquilo como uma forma de meia bola e força, as pessoas bem mais tarde a perceber-se que houve negligência nos factos. Quantos casos de negligência, intervenções que foram feitas nas pessoas que não deviam ter existido, não deviam ter acontecido, que a pessoa ficou pior. Só que, entretanto, calam-se e fecham-se, não dizem nada, exceto aqueles que tenham conhecimento ao nível deles para poderem ter fundamentação para justificar. Nem em tudo, nem sempre, a medicina tem razão naquilo que apregoa, naquilo que afirma, naquilo que garante. Mas sempre assim foi ao longo dos tempos. Meus amigos, na minha fé, na minha esperança e naquilo que eu experimentei, a mediunidade existe, a espiritualidade existe e nós temos uma alma dentro de nós e um espírito para preservar. No entanto, Deus diz: não te castigues nem te sacrifiques em nome do teu espírito. Dá-lhe também felicidade e alegria. Portanto, eu quero só dizer-vos, deixar-vos uma mensagem. Sim, a parte espiritual, nessa vertente, nessa onda de energias, também sofremos. Mas Deus manda-nos ser felizes. E ser felizes como? Simplesmente cuidarmos, darmos felicidade ao nosso espírito. Somos todos e estamos todos ao mesmo. Sim,
estamos todos ao mesmo. Viemos todos para evoluir, para melhorar, para ser melhores pessoas, para fazermos ao outro aquilo que queremos que seja feito a nós. Nunca faças ao outro o que não queres que te façam a ti. Nunca queiras controlar a vida do outro. O outro tem um destino, tem um rumo a seguir e tu também tens. Segue o teu rumo, ele segue o dele. Por bem, faz tudo o que puderes pelo outro. Portanto, nunca subjugues nem condiciones a vida de quem quer que seja, porque a tua felicidade também está aí, em tu ajudares, seres humilde, teres fé, teres caridade, seres verdadeiro, ser honesto. Lembra-te que tu és de vidro, és transparente. O universo vê tudo e sabe tudo a teu respeito. Está tudo registado. Antes que tu faças seja o que for, eles já sabem que tu podes ter a tentação de o executar. Vê lá a enormidade desta situação. Está atento. Olha mais para dentro de ti. Não faças para aquilo que os outros veem em ti. Faz porque achas que deve fazê-lo. Não te queiras preocupar em mostrar aos outros que fizeste ou que foste boa pessoa. Sê tu mesmo boa pessoa. Há uma lei que eu generalizei e é igual para todos. Nunca faças ao outro o que não queres para ti. Se alguma vez fizeste, terás que te arrepender. Terás que fazer algo para fazer devolver a liberdade àquele que aprisionaste, que prendeste com o teu pensamento ou através de um ritual ou através de um pensamento negativo, de uma inveja, uma olhada, uma praga. Recorda, porque nada prescreve, tudo fica registado no teu registro acástico. E é sempre tempo. Há sempre tempo para resolver isso. E esse tempo é o tempo em que estás nesta vida e neste mundo. É a razão que até à hora em que seja a hora de partires, tens tempo de te redimires. Já pensaste nisso? Sabe, aquele sentimento de algo ruim que pode estar prestes a acontecer, ou quando a sua mãe implora que você não saia de casa porque ela está sentindo uma coisa estranha. Isso pode ser um aviso divino para os que acreditam, mas pode ser também a culpa das ondas sonoras de baixa frequência. Lá vem a teoria, lá vem a ciência tentar justificar aquilo que não é explicável ao nível que eles verificam. A razão controvérsia é ainda é fruto de investigação científica. O ouvido humano consegue captar ondas sonoras que vibram entre 20 e 20 mil MHz de frequência. Alguns animais, como elefantes e pombos, conseguem captar ondas de baixa frequência de 20 MHz e coisas de explicações pouco concretas, melhor dizendo, que eles tentam justificar e que, ao fim e ao cabo, não têm explicação. A questão dos arrepios. Quem é mais velho deve lembrar algumas cenas de novelas ou coisas assim, personagens, uma alma penada que busca vingança, que costuma soprar perto do pescoço de quem estava vivo, passar por eles causando arrepios. Há pessoas que acreditam que um ventinho ou uma sensação de arrepio pode ser causadas por um espírito tentando contacto. Crenças à parte, lá estão a tentar desviar para a parte. Explicam que arrepios é uma sensação de pele, pode ter como causa uma mudança brusca da temperatura na superfície do nosso corpo. São teorias. Muita gente acredita ou brinca que passou uma alma, passou um fantasma. Isso tem explicação científica. Lá estão eles a justificar. Tentam sempre encontrar justificação para tudo. Até para as aparições. Alguns dizem, você está aí na Irlanda e tem uma visão de uma aparição de um parente seu que está rindo para você. Daqui a meia hora você recebe a ligação de alguém dizendo que ele morreu atropelado. Ora bem, segundo ele, este tipo de relato é mais comum do que se imagina, quer dizer que acontece muito. Há comunicação, parece que a pessoa, antes de partir, tem um prenúncio. Há alguém que informa antecipadamente, mas continuam tecnologicamente a estudar e a analisar estes factos e continuam a não encontrar explicação. E sabe a conclusão que a ciência chega no final de tudo isto? A conclusão que eles dizem é assim: mas para essas questões ainda não há respostas, só hipóteses. Segundo, a verdade está lá fora, fica tudo por explicar. Meus amigos, enquanto vão cuidando de tentar encontrar justificação para aquilo que não querem aceitar e acreditar e admitir que existe, vamos a fazer o quê? Cada um vai fazer o que achar melhor. Que há um espírito em nós, que há uma alma em nós e que há conexão com energias do outro lado e que os acontecimentos, o mundo espiritual nunca nos comunica de uma forma clara e aberta. Manda-nos sensações, manda as coisas de uma forma um pouco indireta. E nós depois temos de tirar as nossas conclusões. A verdade é que as conclusões e o seguir essa linha de orientação confirma e faz-nos de facto pensar que por ali consegue-se resolver mais depressa situações do que recorrendo ao foro médico. Quantas pessoas andam com depressão há 1, 2, 3, 4, 5 anos a tomar medicação para cobrir essa depressão, quando essa depressão é nada mais, nada menos que uma energia espiritual de
entes que estão do outro lado, que estão a perturbá-lo, e ele, mantendo a acreditação de que é um assunto médico, vai ficar eternamente. Quantas pessoas se reformam ou se aposentam por uma questão ligada à situação depressiva? Conhecem muitos, não conhecem? Pois eu vou-vos dizer, muitas das pessoas não têm doença depressiva nenhuma, têm simplesmente um encosto espiritual que elas aceitaram, que elas deixaram, consentiram, permitiram que ali permanecesse, que a está a atrofiar, que a está a condicionar, até que tomem decisões. Quando elas acreditarem e tiverem fé de que aquilo pode acontecer e tomarem o rumo certo e conseguirem comunicar e esforçar-se e querer, e aceitar comunicar com esta parte espiritual e querer mandá-la embora da sua vida, a vida vai melhorar. Quantas pessoas já melhoraram? Muitas. A pena aquelas que já estão há dezenas de anos, já calcinadas, viciadas em medicação. Quando tentam afastar a medicação, sentem a necessidade dela, porque essa medicação só serviu única e simplesmente para adormecer a dor. Eu sei que a ciência não gosta de ouvir o que eu estou a dizer, mas o mundo espiritual encarregou-me de passar esta informação e é isso que eu quero transmitir a todos vocês. E como o tema deste vídeo era falar de fantasmas, acreditas em fantasmas? Sim, os fantasmas somos nós e os outros que já partiram e quando nós partirmos também. Porque o nosso pensamento flui, as nossas preocupações fluem, nós comunicamos com o pensamento uns com os outros e continuará em comunicação com o nosso círculo em que vivemos, com quem estamos e para onde fomos enviados. Tudo tem uma razão, uma explicação. Tanto que há fantasmas, não propriamente no sentido doloroso da palavra fantasma, mas no sentido de existência de algo para além de nós, que tem a ver connosco e que está ligado a nós, que nós temos que aceitar compreender, aceitar interpretar e queremos aprender e saber. A todos, muito obrigado por estarem comigo. Vou vir com mais vídeos para vocês, com mais explicações. Reflitam sobre isso. Partilha, subscreve o meu canal para teres acesso aos vídeos que vêm aí adiante. Que estás à espera? Faz agora! Obrigado.